Qual o segredo para viver bem com Qual o segredo para viver bem com espondilite? Acompanhe esse vídeo que eu vou explicar um pouquinho para vocês a minha opinião sobre isso. Você tem algum amigo, algum conhecido que tem espondilite, que já foi diagnosticada, ou que tenha muitas dores na coluna, tem rigidez matinal, é homem, tem de 20 a 40 anos, branco? Se você conhece alguém, ou se você tem essas características que eu acabei de falar, tome cuidado e procure investigar, porque pode ser espondilite. Que tipo de doença é essa? A espondilite, ela é uma doença autoimune que acomete a coluna vertebral e as articulações da coluna vertebral. Ela ocasiona uma inflamação e uma degeneração. E ela provoca anquilose, que é a fusão das vértebras. Então, ela vai ocasionar redução na força, ela vai ocasionar redução na mobilidade, ela vai ocasionar dor, inflamação, tudo isso na coluna vertebral. E pode causar até uma fusão de uma vértebra com a outra, como essa imagem que eu vou colocar para vocês verem, que ocasiona a fusão de 3 vértebras. Ela é uma doença ligada também a um gene chamado HLA-B27, no qual você pode estar fazendo exames para verificar se você tem ele positivo ou não. E também, ele também detecta a questão da hereditariedade da doença. Mas só esse fator, ele não desencadeia e não define se você tem espondilite ou não. Falando sobre as características em homens e em mulheres, quem acomete mais? A espondilite acomete mais homens ou é diagnosticada mais em homens? Os homens têm umas características um pouco diferentes das mulheres. Os homens, a espondilite acomete mais a articulação sacroilíaca e a articulação lombar, ou seja, lá embaixo, no final da coluna. E nas mulheres, ela acomete mais a articulação cervical, as vértebras cervicais, tá? Inicialmente. Falando um pouco sobre as características de quem tem espondilite. Claro que vai depender muito de quando você foi diagnosticado, como é que está a progressão dessa doença no seu caso. Mas ela ocasiona muitos rigidez matinal, que são dores durante a manhã, que só melhoram com exercício ou com atividade física ou com a sua atividade do dia a dia. Ela ocasiona dificuldade de mobilidade, pelo fato dela diminuir as articulações das vértebras e até ocasionar a fusão, ela diminui a mobilidade, então você vai ter dificuldade para movimentar a coluna. Falando sobre cada parte da coluna vertebral, na cervical, ela vai diminuir a lordose cervical, que a gente tem naturalmente a lordose cervical, ela vai diminuir essa lordose, vai ocasionar dor, hipersensibilidade, às vezes até espasmos musculares na cervical. Lembrando que a coluna cervical é a parte da coluna que tem mais mobilidade, tem mais amplitude de movimento. Falando um pouco sobre a torácica, na torácica existem as articulações com as costelas que facilitam para a respiração. Então, se ela cometer aquela região, a pessoa vai ter dificuldade para expandir o tórax, vai ter diminuída essa expansibilidade torácica, isso vai ocasionar dificuldade para respirar, pode ocasionar também até dores durante uma respiração mais forçada, maior, e tudo isso relacionado à coluna torácica. Falando um pouco sobre a lombar e a sacroilíaca, pode ocasionar dores na parte da nádega, na parte da lombar, pode ocasionar também espasmo muscular, pode ocasionar hipersensibilidade. Ela diminui também a lordose lombar natural do nosso corpo. E na parte torácica, que eu esqueci de falar, ela aumenta a cifose. Então a pessoa naturalmente vai ficar um pouquinho inclinada para frente. Duas características que você precisa saber. Ela pode estar associada a uveíte, que significa inflamação, vermelhidão e dificuldade na visão. Então, se você tem olhos vermelhos, coceira, dificuldade de enxergar, pode estar relacionada também. E a segunda característica é que ela também pode estar relacionada a outras doenças inflamatórias, como as doenças inflamatórias intestinais. Mas, professor, como é feito o diagnóstico da espondilite? Estou na dúvida agora se eu tenho ou não. O diagnóstico da espondilite ele é feito com base em 3 fatores, principalmente. É uma avaliação médica, exames laboratoriais específicos e uma radiografia. Então, você acaba preenchendo características que o seu médico vai avaliar e associando os exames laboratoriais e o exame de imagem para chegar no diagnóstico final. Lembrando que a espondilite ela é uma doença progressiva, é uma doença crônica. Então, você tem que ter aí vários meses de dores, associar ali as características
da doença que eu já disse aqui no vídeo. Tudo isso seu médico vai avaliar. Mas, professor, qual médico que eu procuro? Que eu estou na dúvida. É um neuro? É um ortopedista? Não, pessoal. O médico mais indicado é o reumatologista. O médico que trata a espondilite na maioria das vezes, e o mais recomendado é o reumatologista. É claro que existem médicos que têm esse conhecimento, que no posto de saúde vão identificar essa doença e vão buscar o tratamento e até mesmo o encaminhamento dessa pessoa para um atendimento mais especializado. Lembrando que, isoladamente, nenhum exame vai diagnosticar. Nenhum exame é patognomônico, que quer dizer que se der positivo você tem espondilite. Não, é a junção desses 3 fatores que eu acabei de falar, tá? E a segunda coisa, professor, essa é uma doença que envolve um gene, então isso quer dizer que o meu filho vai ter essa doença? Não, pessoal, não quer dizer que seu filho vai ter essa doença. 90% das pessoas que têm espondilite são gene positivo para o HLA-B27, mas as pessoas que têm HLA-B27 não necessariamente desenvolvem a espondilite. Então, se você tem um filho, teoricamente o seu filho tem apenas 10% de vir a desenvolver a espondilite. Intervalo de tempo específico. Oi, filha. Agora falando sobre o tratamento. O tratamento da espondilite, ele é importante que você faça um acompanhamento médico. E tome a medicação de forma adequada. Não é porque você parou de sentir as dores que você vai suspender a medicação. Isso deve ser conversado com o seu médico e o seu médico que vai avaliar caso a caso se você deve ou não continuar ou reduzir ou aumentar a dosagem da sua medicação. Agora falando sobre também uma forma de tratamento é o estilo de vida, que envolve o exercício físico. Então o estilo de vida ele vai envolver alimentação adequada, você evitar alimentos pró-inflamatórios, ele vai envolver um sono adequado para você diminuir o seu estresse e evitar que o seu corpo tenha reações inflamatórias. Chegamos no ponto principal desse vídeo, o exercício físico. Como é que eu vou tratar a espondilite anquilosante com exercício físico? Pessoal, o exercício físico ele é fundamental no acompanhamento, no seu dia a dia, no tratamento, no cuidado de uma pessoa com espondilite anquilosante. O exercício físico, além dele trazer uma sensação de bem-estar, dele melhorar a sua qualidade de vida de uma forma geral, ele vai prevenir com que a espondilite agrida as suas vértebras. Ele vai prevenir com que você fique enrijecido, com que você fique com dificuldade de se movimentar. O exercício físico de uma forma geral vai melhorar a sua mobilidade, vai melhorar a sua amplitude de movimento, vai melhorar a sua flexibilidade, a sua força. Enfim, o exercício físico vai melhorar suas capacidades físicas de forma integral. Isso é tudo que você precisa para ter uma vida mais ativa, para seguir com as suas atividades do dia a dia, para seguir com o seu trabalho, sem nenhum tipo de dificuldade. O exercício físico ele é fundamental para tudo isso. Mas professor, que exercício eu faço? Qual exercício você recomenda? Qual esporte? Posso fazer algum tipo de esporte? Pode sim, com certeza, dependendo do seu caso, dependendo da evolução da doença. No seu caso, você pode, eu recomendo principalmente que você procure um profissional capacitado, um professor de educação física formado, um personal que conheça a espondilite, que saiba lidar com essa doença. Mas se você quiser fazer ciclismo, pode fazer. Se você quiser fazer boxe, pode fazer. Se você quiser fazer até triatlon, existem casos de pessoas que têm e que fazem, que praticam esse tipo de exercício, esse tipo de esporte. Mas tudo vai depender do seu caso. Fica nesse vídeo que agora eu vou mostrar 3 exercícios básicos para você fazer e melhorar na sua rotina diária para você que tem espondilite.
as referências que eu utilizei para produzir esse vídeo. Quem quiser pode me mandar mensagem que eu vou estar enviando para vocês. Chegamos ao final do vídeo, te agradeço por ter chegado até aqui. Não esqueça de se inscrever no meu canal para dar uma força no trabalho. Curte e compartilha para que esse vídeo chegue nas pessoas que mais precisam dessa informação. Valeu, tchau!